Técnica e narrativa, meus amigos, dois elementos muito importantes, talvez os mais importantes quando a gente vai assistir ao trabalho audiovisual, mas dois elementos muito independentes ali entre si também. É totalmente possível, por exemplo, a gente encontrar um trabalho em que a técnica da produção acaba impressionando infinitamente mais do que a história que está sendo contada, da mesma forma que também é completamente possível a gente passar um pano para uma técnica mediana, apenas competente ali talvez, em prol de uma narrativa muito impactante e muito funcional. Agora, a magia da parada, pra mim pelo menos, é quando rola a combinação perfeita dessas duas categorias diferentes. Quando um alavanca o outro, quando um extrai o melhor do outro. Quando você tem uma história completamente envolvente, que já funcionaria 100%, sabe? Sem a parte visual, aquelas histórias que, como livro, você já sabe que o bagulho funciona, que o bagulho é bom, mas que quando são combinados com uma parte técnica impecável, desafiadora e convidativa, revolucionária pra quem tá assistindo, é geralmente onde mora a cereja do bolo, cara. É geralmente onde eu costumo encontrar o meu maior tipo de satisfação assistindo qualquer coisa. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho que encontrei mais um exemplar pra colocar aí nesse hall de combinações perfeitas. Adolescência, meus amigos, é uma minissérie inglesa da Netflix com apenas 4 episódios de mais ou menos 1 hora de duração cada ali, que decide abraçar o dificílimo desafio de nos entregar uma história muito complexa e muito cheia de camadas sobre uma família que enfrenta uma verdadeira tragédia, porém com a pegadinha de que essa história vai ser contada pra nós por meio de apenas 4 cenas durante toda a sua duração. Como assim 4 cenas, Rafa? Tá dizendo que são 4 cenas em cada episódio? Então são 16 cenas no total? Negativo, meu querido, eu estou falando de 4 cenas no total da série, uma cena por episódio. Então o que nós temos aqui é um trabalho extremamente complexo de ser atingido, tanto de um ponto de vista narrativo, porque eles estão trabalhando uma temática bem pesada e bem perturbadora, sob uma ótica muito única, pra falar a verdade, mas também igualmente desafiador e complexo no ponto de vista de execução da parada toda, porque eu vou te falar uma coisa, meus amigos, não é fácil mandar uma série inteira em apenas 4 planos sequências. Plano sequência, eu entendo muito bem. Mas enfim, é de tudo isso que eu pretendo conversar aqui com vocês no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews, e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui, é claro, e pra gente deixar esse encontro ainda mais legal, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, pois isso me ajuda pra caramba, não te custa nada, isso ajuda muito realmente meu trabalho a chegar pra mais pessoas. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria, que pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer mesmo me falar de adolescência. Eu recebi muitos pedidos pra falar dessa série, então eu não vou deixar vocês esperando. Adolescência conta a história da família Miller, que numa manhã de segunda-feira qualquer, tem a sua casa invadida pela polícia inglesa, que levam o filho mais novo, o Jamie, dizendo que ele é o principal suspeito em um caso criminal muito grave. A gente acompanha então a ida da família até a delegacia, vamos tentando entender um pouco melhor o motivo dele ter sido levado, e que sem entrar em território de spoiler aqui, até porque eu realmente tô recomendando que vocês assistam a série, que vocês tenham a experiência, mas dá pra gente dizer aqui que existem algumas provas por parte da polícia que são bem difíceis de refutar ali sobre o paradeiro do menino Jamie na noite em que uma jovem foi assassinada. O moleque, é claro, diz que ele não fez nada, ele jura pra polícia, ele jura pro pai, inclusive, e pra nós, por consequência, que ele não fez nada, e a partir daí a série vai nos levando em cada um dos episódios a entender mais sobre essa história toda, colocando o ponto de vista da polícia no primeiro momento, tentando entender mais da parte objetiva mesmo do caso, depois no segundo momento nos levando mais pro lado psicológico da parada, pra tentar entender se tem algo ali pra ser investigado além da parte objetiva do caso, na mente do moleque, e também é investido um tempo pra explorar a mentalidade da família, o momento que eles estão ali e o impacto de uma acusação como essa, seja verdade ou não, seja ele culpado ou não, e como isso acaba tomando um pedaço da vida daquelas pessoas que jamais vai voltar pra elas. Bom, meus amigos, vamos lá! Eu vou começar falando da parte técnica desse seriado, apesar de eu achar que o maior triunfo dele é justamente conseguir mesclar essas duas coisas com perfeição, alavancando uma parte a outra, mas eu vou fazer isso pra você que ainda não assistiu o projeto, poder ficar comigo mais um pouquinho aqui no vídeo, antes de eu começar a embarcar em algumas áreas que, por mais que eu não vou considerar spoilers efetivamente, eu ainda assim sugiro que você saia antes pra ter a experiência o mais cru possível, mas fique tranquilo porque eu vou avisar antes de entrar nessa parte, tá legal? E por enquanto é só técnica, tá liberado você ficar por aqui. Eu já quero começar fazendo essa pergunta, né, cara? Por que é tão difícil fazer o que eles fizeram aqui? Cara, simplesmente porque a gente tá falando de uma história extremamente complexa, sendo
contada por meio de 4 imensos planos sequências, ou seja, cenas sem cortes, que dão um trabalho do cacete pra conseguir atingir o resultado que eles conseguem atingir aqui. O que eles entregam aqui nessa minissérie, de verdade, gente, é impressionante, cara, é de tirar o chapéu mesmo. Ainda mais porque em adolescência a gente tá falando de verdadeiros planos sequências, que foram realmente gravados numa tomada única, diferente de outros projetos aí, como 1917, por exemplo, que simula um grande plano sequência, mas que faz uso de computação gráfica ali, de macetes da direção pra esconder as trocas de cena. Não desmerecendo 1917 de maneira alguma, além de eu adorar o filme, é outra vibe, né? É um filme de guerra, a escala do bagulho é completamente diferente. Mas o meu ponto aqui é que em adolescência a gente tem realmente um plano sequência. A gente tem 1 hora de câmera filmando com sequências que vão desafiando a direção, a equipe, a coreografia ali o tempo inteiro. Tem um momento no episódio 2, por exemplo, em que a câmera, que tá claramente na mão de um operador ali, simplesmente começa a voar, cara. Ou seja, foi acoplada num drone, provavelmente, cruza a cidade ali, pra depois ela voltar a ficar na mão do operador pra cena poder continuar. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é maravilhoso de assistir. Tem um outro momento também que a gente tá com a câmera na mão, aí a gente olha o carro que a família vai entrar e aí de repente a câmera já tá acoplada num trilho em cima do carro, cara. Pô, isso é maravilhoso de assistir. O nível de coreografia de cena pra eles entregarem o que eles entregam aqui é coisa de maluco, cara. Não só por parte dos atores, mas também por parte da equipe que tá atrás das câmeras, que precisa estar sincronizada pra cada próxima atividade que está prestes a acontecer na cena. Eu fiquei tão fascinado com o que eu assisti em termos técnicos aqui com essa minissérie que eu fui assistir o making of depois, fiquei ainda mais surpreso quando descobri que esse é o primeiro trabalho do ator Owen Cooper, que faz o Jamie, e que o episódio 3, que foca muito nele, numa parte muito íntima dele, foi o primeiro episódio a ser gravado. Então aquele episódio foi o primeiro trabalho de atuação desse moleque, cara. Isso é impressionante, inacreditável o trabalho de atuação dele e também o trabalho da galera que orientou ele, que tava ali conduzindo ele pra entregar aquela cena. Impressionante. Ainda em termos técnicos também, né, mas agora falando um pouco da técnica narrativa, da escolha que eles tomam aqui, eu também achei genial o formato com que eles decidem nos apresentar a história, sabe? Primeiro porque é original, é diferente do que a gente tá habituado a assistir nesse tipo de trama. Então ainda sem spoilers, quando o primeiro episódio terminou, eu tava crente que a gente ia ter uma trama meio de investigação criminal, sacou? Na minha cabeça era óbvio que a gente ia ter evidências pra determinar a culpa ou não do menino Jamie. Mas rapidamente no começo do segundo ficou claro pra mim que essa não era e nunca foi a proposta de adolescência. O que a trama quer explorar aqui é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo. E pra atingir esse resultado com perfeição, eu acho que a escolha dos momentos em que eles decidem contar esses 4 planos sequências aí são impecáveis, cara, são perfeitas também. Porque veja o que isso significa na prática, tá? No momento em que a série determinou que iam ser 4 planos sequências, ela automaticamente elimina as possibilidades de muitas idas e vindas do roteiro, sabe? Não dá pra gente ter uma cena na escola, depois voltar pro tribunal, aí vai pra delegacia, aí mostra um pouco da família do Jamie, aí mais cena da psicóloga, aí volta pro tribunal, depois mais delegacia, depois família do Jamie. Não, não dá pra fazer isso. A proposta da série é nos contar essa mesma história, nos entregar tudo que eles precisam entregar em 4 cenas, cara, em 4 momentos, em 4 locais apenas. E é isso que eu tô elogiando aqui, os momentos e os locais escolhidos pra gente ter acesso ao quebra-cabeça. Mas é claro que pra poder falar disso com mais profundidade, eu vou precisar deixar aqui o aviso de spoilers, tá legal? Então se você não assistiu a série, vai lá assistir, cara, vale muito a pena, depois você volta aqui. Ou é claro, se você não se incomodar com spoilers, seja muito bem-vindo e vambora. Ou você também tem a opção de usar a barrinha de capítulos aqui embaixo pra pular logo ali pro final do vídeo, tá legal? Então vamos lá, meus amigos, a adolescência inicia sua narrativa nesse primeiro momento aí, na primeira cena, ou seja, no primeiro episódio, quase que convidando a gente a programar a mentalidade ali pra mais uma série criminal em que a gente vai ter as evidências pra tentar descobrir se o moleque é culpado ou não. Fica ainda mais claro quando o pai pergunta pra ele no momento ali, que eles estão a sós, se ele fez mesmo aquilo e o moleque jura de pé junto que não. Então, opa, se a polícia tá falando que ele fez e o moleque jurou pro pai que ele não fez, série de dúvida, bora investigar. Porém, inteligentemente e surpreendentemente também, na verdade, a série praticamente elimina a possibilidade no final do primeiro episódio mesmo, com uma prova em vídeo do moleque fazendo a parada. Faz você, como espectador, se sentir traído, da mesma forma que o pai deve ter se sentido traído naquele momento. Não é à toa que a câmera nos leva pra um super close na cara dele, porque, de fato, a reação dele é importantíssima pro sentimento de traição que a gente também sentiu. Então, passado esse momento da traição com o primeiro episódio, a gente embarca de fato no segundo, que é quando a série começa a trabalhar efetivamente a temática maior que ela quer endereçar. Quando a gente tem os detetives, né, ou seja, a galera que tá mais interessada nas provas materiais, no concreto, no objetivo, indo na escola do moleque, da vítima lá, e conversando com as pessoas menos materiais, concretas e objetivas do planeta. Quem são essas pessoas? Os adolescentes. E ali a gente começa a entender um pouco mais do que tava rolando nas entrelinhas da parada. Começa a se desenhar um cenário mais silencioso e opressor dessa geração aí, que vai nos dando um pouco mais das pecinhas que a gente precisa pra formular as nossas próprias teorias do porquê que ele teria feito aquilo. Depois disso, a gente pula pra um terceiro momento, que é a análise da psicóloga, onde a gente já tem um salto temporal maior, de 7 meses, se eu não me engano, com uma profissional indo fazer mais uma das suas sessões com o Jamie na tentativa de entender
entender a mentalidade dele pra poder usar isso no tribunal. Perceba que essa visita da psicóloga lá não é nem a primeira, já é uma das últimas. Então, propositalmente, a série tá meio que te convidando a formar as suas teorias, tomar as suas conclusões ali, baseado em retratos muito específicos, fotografias ali do momento dessa história, porém muito bem estabelecidos. São momentos muito chave pra gente poder ter o todo daquela narrativa. E esse terceiro episódio é um episódio de muitas revelações, né? Tanto pra ela quanto pra nós. E é ali que a gente finalmente entende o termo incel, que estava sendo super citado pela molecada ali na escola. Que por mais que você já saiba o que isso significa, eu mesmo já sabia, mas o que a série quer explorar é o que isso significa pro Jamie. Como que ele enxerga isso? Como que ele absorveu isso? Algo que está diretamente ligado ao tema escolhido pro quarto e último episódio, que vai explorar muito da consequência desse rolê inteiro pra família do moleque, fazendo os pais se questionarem bastante sobre onde eles erraram. O que permitiu o Jamie fazer o que ele fez? Porque na cabeça deles e na cabeça de muitos pais também, pra falar a verdade, o fato do moleque estar dentro de casa, dentro do quarto e não na rua, é o suficiente pra ele não estar exposto aos perigos do mundo, sacou? Eu sei que eu sou mais velho, eu tenho 32 anos, então tipo assim, talvez nem se aplique tanto a vocês o que eu vou falar agora, mas eu vou dar um exemplo porque é só o que eu tenho, de que eu me lembro vividamente de que os dias em que meus pais ficavam mais preocupados com a minha segurança era quando eu ia sair, cara, era quando eu ia pra festa, quando eu tinha rolê com meus amigos. Eu acho que nunca eles me perguntaram ou se preocuparam comigo enquanto eu tava dentro de casa no computador, sacou? Claro que era outra época, o bagulho evoluiu muito, né? Na minha época, sei lá, o mais hardcore que eu podia ser era entrar no computador e ficar criando keylogger ali pra hackear a conta do Tibia da molecada da minha sala. Desculpa, Cadu, eu admito que fui eu que roubei sua Golden Armor, cara, foi mal. Mas o ponto é que hoje em dia a parada realmente saiu do controle, né, gente? A vastidão de conteúdo que tem por aí, em todos os tipos possíveis e imagináveis, é uma preocupação pros pais. Deveria ser, pelo menos, uma preocupação pros pais. Uma coisa é um adulto assistir o conteúdo desses malandros aí que fica falando da proporção 80-20, que fica falando que mulher não pode postar foto no Instagram senão é vagabunda. Sei lá, cara, adulto é adulto, sacou? Apesar de ser tão idiota quanto o cara dá valor pra um conteúdo merda desse, o adulto é adulto. O adulto já é o responsável pelas próprias atitudes dele e o que esse conteúdo vai gerar pra ele. Agora, o adolescente não, cara. O adolescente exposto a isso, o adolescente meio que recebendo essas mensagens e absorvendo conteúdo radical de uma maneira também muito radical, enquanto ele tá formando o seu caráter ali, formando a sua personalidade, cara, pode ter danos tão nocivos ou até mais do que os medos que os meus pais tinham, por exemplo, de deixar eu ir pra uma festa porque ia ter muita droga. Entende mais ou menos a mensagem da parada toda aqui? O perigo hoje também tá dentro de casa, tá na frente do computador. Aquilo ali pode ser tão tóxico quanto baforar um loló. Aquilo ali, sem supervisão, pode trazer danos tão permanentes e tão severos quanto tomar um chá de fita numa festa. E tá ali, velho, tá ali dentro da sua própria casa, num lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. E o último episódio faz questão de explorar todo esse raciocínio, toda essa mentalidade num discurso ali, num diálogo, na verdade, entre os dois pais, que apesar de ser bastante explicativo, bastante expositivo, eu acho que é super coerente com o que eles diriam numa situação como aquela, um pro outro. Além de ajudar demais pro tom de denúncia, de alerta que a série tá tentando instigar, fazendo você terminar essa minissérie completamente abalado, completamente perturbado e precisando de um tempinho pra conseguir voltar ao normal. Eu sei que esse pelo menos foi o meu caso. Eu terminei essa série boladão, eu precisava realmente de um tempinho ali pra, pô, respirar, voltar a ser eu mesmo, sacou? Eu só fui ficar bem de novo quando eu botei pra assistir aquele vídeo do Good Nerd falando de Gen V e da mina explodindo o pau do cara. Vimos que a Marie foi tentar pedir ajuda para um vidente para saber aonde a Amy está. Só que o vidente, na verdade, era um pervertido e queria transar com a Marie, até que ela vai lá, infla o pau do cara e explode o pau do cara. Esse vídeo é maravilhoso, cara, de verdade, não dá pra ficar triste depois de assistir isso. Porque no resumo da ópera, meus amigos, eu acho de verdade que nós temos um forte competidor aqui pra aparecer na listinha de melhores lá no final do ano. Eu acho engraçado como a Netflix tem esse perfil de lançar sempre nesse comecinho de ano umas minisséries muito bem produzidas, com temáticas muito fodas, que acabam tendo um impacto lá no final do ano, cara, lá nas listas de dezembro. Já é o terceiro ano que eles fazem isso, cara. Ano passado teve Bebê Rena, ano retrasado teve aquela treta, e esse ano a gente recebe Adolescência, meus amigos, um projeto que, pra mim, une perfeitamente a temática e a narrativa, extraindo o melhor de cada um dos lados, pra conseguir nos entregar essa história dramática, pesada e extremamente perturbadora, que serve como alerta pra muitos papais e mamães aí que acham que os filhos estão seguros só porque estão dentro de casa no computador, que no final das contas eles podem estar tão vulneráveis ou até mais do que eles estariam do lado de fora. Eu amei a distribuição da narrativa e a escolha dos realizadores em relação aos momentos que eles queriam que eu acompanhasse, e amei também a avalanche emocional do que foi escrito. Eu honestamente não tenho um A pra falar de Adolescência e de verdade eu recomendo muito que vocês assistam, porque pra mim nós temos a primeira obra-prima de 2025. Eu não sei se é a primeira, na verdade. Será que eu já dei essa nota aqui? Alguém vai comentar aqui embaixo, com certeza, que tem a memória muito melhor que a minha. E agora, é claro, quero saber de vocês, meus amigos. Já assistiram a Adolescência? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para o das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.